Em 9 minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o especialista em organização, consultor de organização, professor Mário Herkenhoff Coelho, da empresa Herkenhoff Prates, que está completando 30 anos de atividade. Mário, você explicou ontem a respeito os dois eixos que você identifica a questão da qualidade do ensino, né? A questão de você fazer um diagnóstico, mas não implementar as ações requeridas pelo próprio diagnóstico, né? Outra coisa é a perda, a falta de uma visão sistêmica da escola que permita uma realimentação do processo de avaliação e de correção de ajustes. Agora, eu quero saber o seguinte, a Herkenhoff Prates, com esses 30 anos aí, saiu daqui, foi para Belo Horizonte, cresceu mais lá até do que aqui. Por quê? Porque vocês foram mais bem acolhidos lá. Vocês estão desenvolvendo um projeto, algo ambicioso para o governo de Minas, outro para o governo de São Paulo. Que projetos são esses? Não é que tenhamos sido, em primeiro lugar, agradecer o retorno, importante, uma conversa interessante. Não tenhamos sido melhor acolhidos lá ou aqui, é uma questão de oportunidade. Mercado. Né? Não, até de mercado sim, porque a nossa ida para lá foi exatamente para uma ampliação de mercado. A opção era ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para Belo Horizonte e consideramos à época que o melhor caminho era ir a Belo Horizonte, ir para Minas Gerais. E em chegando lá, a cultura exige uma empresa local, e realmente o foi. Agregamos a Cristina, que já era mineira na época, né? E foi um passo muito certo que nós demos nesse sentido. Mas, da avaliação diagnóstica que falávamos no programa anterior, surgiu essa maior concentração nossa na expertise de monitoramento e avaliação. Nós fizemos vários projetos de monitoramento e avaliação para diversas entidades, né, assim como a avaliação diagnóstica. O monitoramento e avaliação nesses dois programas são extremamente interessantes e diferenciados. Minas Gerais adotou um processo onde faz uma análise, digamos assim, econômica, de potencialidades econômicas regionais, né, para identificar as necessidades de mão de obra profissional naquelas localidades ou naquelas regiões e, ao invés de passar por recursos próprios, construir escola, professores e tentar atender aquela demanda, optou por credenciar instituições existentes no mercado, né, que estejam oferecendo naquelas localidades aqueles cursos profissionalizantes que são necessários ao movimento, à demanda econômica, e compra vagas dessas instituições para alunos que estejam no ensino médio. Então, é um resultado bastante interessante, inovador, acredito, inovador, e de resultados muito positivos. O nosso trabalho, qual é? É participar dessa análise, o monitoramento e avaliação, é participar dessa análise, né, econômica, fazer o credenciamento dessas instituições, porque são cursos estruturados, né, autorizados pelo MEC, pela Secretaria de Educação, identificar aspectos físicos, aspectos do professorado, todo o ambiente institucional daquelas escolas, daqueles institutos, daquelas empresas, que se estão oferecendo adequadamente esses cursos. E, a partir dessa avaliação, você coloca para os alunos os cursos que estão sendo ofertados, em que regiões, os alunos se matriculam, né, fazem uma inscrição, que depois se exige uma seleção, uma prova. Se não me engano, o Estado de Minas já chegou a 1.200.000 inscritos nesse processo, durante os 5 anos do projeto. Acho que tem mais de 5 anos. Nós estamos há 4 anos acompanhando o projeto. E, a partir daí, é feita o acompanhamento e a avaliação do dia a dia, da escola, da capacidade da escola, da presença do aluno, do pagamento de faturas e tudo mais. Além disso,
algumas análises que extrapolam esse dia a dia. Por exemplo, qual a relação existente entre o aluno desse programa com o aluno que não frequenta esse programa no ensino médio? A demonstração é que o aluno que frequenta esse programa é mais fiel à escola do que o outro. Qual é a reação das organizações sobre os alunos que são formados? Eles estão sendo formados com um perfil adequado? O que acontece com os alunos formados, os egressos? Como é que eles estão localizados na empresa? E tudo isso é interessante dizer que é feito online. Então, se você está num momento, em São Paulo isso é muito comum, se você está desculpe, São Paulo tem um projeto similar a esse, exatamente a mesma estrutura que hoje também talvez esses dois programas tenham incentivado o governo federal a lançar o Pronatec, que tem uma característica um pouco semelhada a esses dois programas. Em Minas Gerais é o PEP e em São Paulo é o Vence. Né? Então, é online, e eu estava dizendo que é muito comum em São Paulo, o governador ou o secretário vai fazer uma palestra em um determinado município, ele na hora, ele retira do sistema, que é todo online, quantos alunos tem matriculados, ou quantos cursos tem ali, etc, etc. Todas as informações quantitativas e qualitativas para poder dialogar politicamente naquelas regiões. Mário, bom, eu ia te pedir sobre São Paulo, já no encerramento do bloco anterior, você falou que o projeto que é desenvolvido para Minas, e de certa maneira é o que se replica em São Paulo. Né? Eu quero saber de você o seguinte, o nível de proficiência escolar nossa aqui, no nosso aluno, quando vence, quando conclui o ensino fundamental, é muito baixo, né? A gente percebe que no momento que o Brasil se preparava para um desafio de evolução e de desenvolvimento econômico, o ensino de ciências exatas, que é base da educação tecnológica, também é muito baixo. Eu não tenho exata noção disso, mas me parece que os nossos alunos, ao cabo de uma jornada de 8 anos de formação escolar, podem se considerar tecnicamente alfabetizados, mas não conseguem elaborar um texto, não conseguem redigir um texto. Infelizmente, essa é uma realidade. Né? É uma realidade muito cruel. As comparações com os resultados internacionais demonstram isso muito claramente. Mas internamente é muito difícil você se ver diante dessa situação, trabalhar junto a isso, né, e ver pouca alteração, digamos assim, nesse quadro. Eu não sou muito afeito a números, mas os resultados hoje demonstram que cerca de 83% do alunado que encerra o 9º ano não tem proficiência adequada em língua portuguesa e 93% em matemática. Então, o conjunto de pessoas que se apresenta para o ensino técnico, não o ensino técnico, o ensino médio, que hoje também tem uma deficiência conhecida, e que estarão à disposição, digamos assim, das faculdades, das escolas formadoras de um 2º nível, né, a mão de obra, digamos assim, o aluno é de baixa qualidade. Então, você não consegue romper uma barreira que seja de massificação dessa necessidade de mão de obra especializada. Né? Você está muito aquém disso. Então, quando eu disse, num determinado momento, na semana passada, ontem, sobre a questão do sistema, da gestão de sistema de uma forma integrada, passa um pouco por aí. Né? As coisas são feitas de forma isolada. Você tem, eu não estou dizendo que não se faz nada, muito pelo contrário, faz-se muito. É encantador, eu como administrador, trabalhar na área de educação. As pessoas, os profissionais da área, são extremamente ciosos de sua ação. Estão disponíveis para isso, apesar dos baixos salários e das baixas condições. Mas falta uma série de prerrogativas que possam melhorar essa situação. Mas nesse caso a gente poderia incluir, primeiro, capacitação. Eu não sei como é que é a cultura do professor em relação a isso, a se permitir ser avaliado. E também a questão do incentivo fundamental de remuneração, né? A remuneração é um ponto crucial, né?
As escolas, em termos estruturais, físicos, é um problema sério, né? E a falta de preparo maior, digamos assim, para que o professor, o educador, se permita ser avaliado, não no sentido de punitivo ou o que seja, mas de melhoria. É uma condição da vida, você não aprende, você não nasce sabendo nada. Assim como o gestor, o professor, é um processo de construção cognitiva para ele se transformar num expert. Em todas as profissões é assim. Então, o fato de você avaliar um professor, você não está criticando. Não é ameaça, né? Não é ameaça, pelo contrário. Isso tem que ser visto como uma alavancagem para a melhoria do que ele faz. Para o aprimoramento. O aprimoramento. Então, eu digo, por exemplo, a respeito da gestão da escola. Você tem estudos, tem ações que são tomadas por diversas entidades, onde a gestão da escola ela é importante para a proficiência do aluno. Então, quando você vê uma escola no Ceará, uma escola no interior do Espírito Santo, uma escola não sei aonde, que se sobressai numa medida nacional, você não, via de regra, esse resultado é fruto de um gestor da escola. Por quê? Ele considera a escola como uma unidade de ensino. Então, adoração, festa, o que seja, programas adicionais, eles são bem-vindos à escola, mas fora do horário de aula. Professor tem que estar em sala, aluno tem que estar em sala e acompanhar. E verificar o que tem baixo desempenho, fazer um contraturno para melhorar o desempenho daqueles que estão atrás e ampliar um pouco o sentido do conhecimento. Sair daquele conhecimento onde se mede o que o professor apenas transmite para realmente incorporar essa questão o universo que se pretende que o aluno abranja, que o aluno adquira. Que é a medida que vem lá do PISA, que vem do IDEB, que vem do SAEB, etc. Quando você mede o que o aluno deveria saber em termos das matrizes, que são oficiais, você tem uma contraposição com a ação da escola isolada. O que ela ofereceu, de fato? Ela ofereceu? Não é que ela ofereça aquilo, digamos assim, de uma forma de má colocação da sua atividade. É talvez o distanciamento que tem dessa visão geral e das necessidades gerais. Mário, agradeço muito sua disponibilidade de estar conosco esses 2 dias aí falando sobre isso para nós. Quem sabe alguma das suas palavras ecoe em algum lugar longínquo aqui desse Espírito Santo e fertilize novas iniciativas. Eustáquio, com 30 anos de estrada, né, o que eu posso sempre buscar, entender, é que a gente tenta contribuir de alguma forma. Né? Não busca a unanimidade, mas busca a reflexão. Em 9 minutos nós contamos, então, com Mário Herkenhoff Coelho, da Herkenhoff Prats, que está completando 30 anos de fundação e atuação em âmbito nacional agora. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto dos caminhos, aprender